Bom, pessoal, a primeira coisa é o seguinte. O que é falado no artigo 5º? Tá? O artigo 5º é importantíssimo, pessoal, dentro do estudo de direito constitucional. Tá? Nós temos aqui no artigo 5º milhares e milhares de jurisprudências associados aos incisos do artigo 5º. Tá? Então vamos lê-lo. Bom, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aqui nos termos seguintes nós temos os 79 incisos. Tá bom? E aí, pessoal, a primeira coisa que eu queria que vocês gravassem na cabeça de vocês. A primeira coisa é o artigo 5º, vou colocar aqui do lado, ó. O artigo 5º, ele abrange qualquer pessoa. E aí pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica. Até a pessoa jurídica, ela também é abarcada pelo artigo 5º? É. E lembra na aula 1 que nós estudamos os direitos e garantias fundamentais? Nós estudamos que os direitos e deveres individuais e coletivos, que é o artigo 5º, ele é uma garantia, né, um direito fundamental, um direito e garantia fundamental. E lá nós estudamos que as pessoas jurídicas, naquilo que é aplicável, ela também possui direitos e garantias fundamentais. Então isso aqui é uma consequência do que nós vimos na aula 1, tá? Então isso aqui é a primeira importância. Pessoa física, pessoa jurídica, estrangeiro. E aqui no estrangeiro, eu vou deixar aqui uma estrelinha, porque é o seguinte, olha o que o artigo 5º fala. O artigo 5º fala o seguinte, ó, garantido-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Então, assim, quando você lê isso, eu mesmo, quando eu leio, primeira vez que eu li isso, qual que era a minha interpretação? São os estrangeiros que residem aqui no Brasil, que residem no nosso país. Porém, pessoal, essa parte aqui do artigo 5º, ela é interpretada de uma maneira um pouco mais ampla, tá? Então, aos estrangeiros, não importa se o estrangeiro é residente no país ou se ele está aqui de passagem. Então, assim, o estrangeiro que está passando férias. Vou colocar assim, ó, passando férias. Ele tem o artigo 5º garantindo direitos a ele? Tem. Um estrangeiro fazendo uma conexão, vamos supor que esse estrangeiro vá para Buenos Aires e ele está fazendo uma conexão lá em São Paulo, e se acontecer alguma coisa com ele, esses direitos aqui vão englobá-los? Vão englobar esse estrangeiro? Vão. Então, não é só os residentes no país, tá? São aqueles que estão de passagem, estão passando férias, conexão, tá? Então, apesar de isso aqui ser a letra da lei, é importante que nós façamos uma interpretação um pouco mais ampla, tá? Outra coisa importante desse artigo 5º é o início dele aqui, tá? Todos são iguais perante a lei. Aqui, pessoal, nós estamos consagrando o princípio da igualdade. Igualdade, tá? Lembre-se disso. Então, a todos são iguais perante a lei, independentemente, sem distinção de sua raça, cor, sexo, religião, não importa. Não importa o seu gênero, o seu sexo, a sua cor, a sua raça, a todos. Todos serão iguais perante a lei. É isso que o artigo 5º diz para nós, beleza? O que mais? E uma observação. Apesar de aos estrangeiros serem garantidos os direitos e deveres individuais coletivos, e não só os direitos e deveres individuais coletivos, outros direitos também são garantidos aos estrangeiros, é importante a gente ressaltar que lá na aula 1, que nós falamos dos direitos e garantias fundamentais, a gente também tocou nesse assunto. E uma coisa que eu falei lá é que não são todos os direitos que serão garantidos aos estrangeiros. Então, por exemplo, direitos políticos, vai ter restrição aos estrangeiros. Algum estrangeiro pode se candidatar? Não pode.
Pode votar? Não pode. Então os direitos políticos vão ser restritos aos estrangeiros. Isso não significa que outros direitos não irão atingir, garantir os estrangeiros, tá? Então toma cuidado com isso aqui. Beleza. Aí aqui, pessoal, dando continuidade, o artigo 5º fala o seguinte: garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros a inviolabilidade dos seguintes direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à segurança, direito à propriedade. Beleza. E aí, pessoal, o que eu queria falar aqui, que é uma coisa muito importante, eu vou até apagar isso aqui, ó. Vou apagar. Perceba, pessoal, que no caput do artigo 5º, né, no cabeçalho do artigo 5º, ele já está falando de 5 direitos aqui, que inclusive são iguais aos direitos que o próprio edital colocou. Mas o edital, ele não fez isso de propósito, ele simplesmente copiou o que estava lá no artigo 5º da Constituição, tá? Ó, direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Ah, tá, desculpa, aqui, ó, eu coloquei direitos sociais, mas não, viu? Para bem aqui, ó, beleza? E aí, pessoal, olha só que engraçado. Algumas bancas de concurso gostam de cobrar esses direitos aqui de maneira literal. Eles gostam de cobrar esses direitos do artigo 5º de forma literal. E aí, pessoal, existe um mnemônico que eu uso, que é um mnemônico que não foi criado por mim, eu já ouvi falar desse mnemônico aqui em outros lugares, que é o seguinte, é o provilige-se. Ó, provilige-se. Beleza? Aí o que significa isso aqui? O C é de segurança, que tá aqui, beleza? O IG é de igualdade, que inclusive essa igualdade já é citada aqui no início do artigo 5º, tá? Que nós acabamos de falar, todos são iguais perante a lei. O L é de liberdade, e essa liberdade, pessoal, ela é bem ampla, né? Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade política, liberdade de crenças, liberdade ideológica, é uma liberdade bem ampla, tá? Vida e propriedade. Então, uma maneira de você decorar essa parte aqui, esses 5 direitos que já são citados no artigo 5º da Constituição, é justamente você fazer esse mnemônico aqui. Provilige-se. Beleza? Se vocês gostarem, vocês usam esses mnemônicos. Se vocês não gostarem, não tem problema, tá? É uma maneira que você pode usar para decorar. Eu acho bem tranquilo, esse mnemônico não é nada absurdo. E é isso, tá? E aí, pessoal, outra coisa importante que eu queria comentar é que, conforme a doutrina, ela fala, ela expressa, tá? Esses 5 direitos aqui, tá? Esses 5 direitos que nós acabamos de falar, eles são desdobrados, eles são fragmentados nos 79 incisos do artigo 5º. Então, o que quer dizer isso? A doutrina ela diz assim, olha, lá no artigo 5º, nós temos esses 5 direitos aqui, propriedade, vida, liberdade, igualdade e segurança. Nós temos esses 5 direitos que estão positivados no artigo 5º. Só que aí nós temos 79 incisos. Nós temos lá o inciso 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A doutrina diz que esses 79 incisos são desdobramentos desses 5 direitos aqui. Vocês estão entendendo? Então, para cada inciso que você lê do artigo 5º, pensa na sua cabeça, olha, esse inciso aqui, ele advém, ele é um desdobramento de algum desses direitos aqui. Beleza? Então, toma cuidado com isso, tá bom? E aí, pessoal, outra coisa importante que eu queria falar é que conforme o parágrafo 2º, eu não coloquei o símbolo de parágrafo aqui porque eu toda vez faço ele muito feio, então eu coloquei parágrafo mesmo. Conforme o parágrafo 2º do artigo 5º, existe aquilo que nós já falamos lá na aula 1, que é a não exaustividade dos direitos e garantias fundamentais. Então, apesar de nós termos esses 5 direitos e deveres individuais e coletivos que estão positivados no artigo 5º,
e que possuem 79 incisos, que são os seus desdobramentos, não se exaurem ali. Por quê? Por conta do parágrafo 2º do artigo 5º, que consagra o princípio da não exaustividade. Então, lembra disso. E aí, pessoal, dando continuidade, a gente chega nessa parte aqui, ó. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Aí você pode perguntar, ué, Guilherme, a gente está estudando o artigo 5º, você já vai pular para o artigo 60? Não, pessoal, isso aqui é apenas uma observação, que é o seguinte, lá no artigo 60, parágrafo 4º, nós temos essa disposição aqui. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? O artigo 5º, que é justamente esses direitos e garantias individuais que estão sendo citados aqui no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, o que eles são? Cláusulas pétreas, pessoal. Isso aqui é importantíssimo, tá? Cláusulas pétreas. E o que seriam as cláusulas pétreas, pessoal? As cláusulas pétreas são alguns dispositivos constitucionais que eles são uma espécie assim de núcleo duro. Eu gosto de chamar assim. Tá? E realmente, eu não sei se tem alguém que fala isso, mas eu gosto de falar isso. É um núcleo duro, tá? Por que ele é um núcleo duro? Porque, pessoal, esses incisos aqui, e a gente está fazendo uma especificação do 4º, que é justamente, né, se remete ao artigo 5º da Constituição, esses incisos aqui, pessoal, não serão objeto de deliberação e proposta de emenda, que no caso é emenda constitucional, tá? É emenda constitucional, que a gente chama de EC. Então, esses 4 incisos aqui não poderão ser objeto de proposta não poderão ser objeto de deliberação de proposta de emenda constitucional que tenha como objetivo abolir esses 4 incisos aqui. E aí, dentro do nosso estudo de direitos e deveres individuais e coletivos, está aqui no nosso artigo 5º. Então, o artigo 5º, pessoal, é uma cláusula pétrea, é um núcleo duro da Constituição. Ele, pessoal, basicamente é imutável. Você não pode mudar isso. Quer um exemplo? Lá no artigo 5º, nós temos algumas vedações de penas. Então, por exemplo, no Brasil, isso está na Constituição, está lá no artigo 5º, é proibido a pena de prisão perpétua. Prisão perpétua. Beleza? Isso aqui está no artigo 5º. Se o artigo 5º ele é uma cláusula pétrea, ele é um núcleo duro da Constituição, que é um núcleo duro da Constituição, que é imutável, a pergunta que eu te faço é, se tiver uma emenda constitucional, uma proposta de emenda constitucional, querendo colocar na nossa lei brasileira a pena de prisão perpétua, vai poder, pessoal? Não vai. É isso que eu quero que você tenha em mente, tá? Nós temos também, lá na Constituição, a proibição da pena de banimento. Que não pode, né? Você não pode ter uma pena de banimento no Brasil. E aí eu te pergunto, se vier lá uma proposta de emenda constitucional que queira instituir a pena de banimento do Brasil, vai poder? Não vai poder, pessoal. Por quê? Porque lá no artigo 5º fala que é vedada a pena de banimento. E o artigo 5º, ele é uma cláusula pétrea. Uma cláusula pétrea é um dispositivo constitucional que é imutável, é um núcleo duro da Constituição. Então, a gente não vai poder fazer essa alteração, tá bom? E aí, pessoal, é importante, inclusive, que existem alguns entendimentos de que não precisa que a proposta ela seja, assim, especificamente falando de prisão perpétua, por exemplo. Mas se tiver algum deputado, eu estou dando um exemplo aqui hipotético, tá? Alguém, um grupo, né? Porque para você propor a emenda constitucional tem lá os legitimados, né? Suponha que um dos legitimados, eles fazem uma proposta de que a pena, né, a restrição de liberdade, né, o tempo que a pessoa pode ficar presa numa cadeia, suponha que seja de, sei lá, eles vão colocar lá de 80 anos.
Tá? Isso aqui seria o máximo de pena que poderia ter no Brasil. Uma ideia, né? Uma proposta de emenda constitucional. Só que aí, pessoal, se, por exemplo, isso aqui passar pela Comissão de Constituição e Justiça, né, a CCJ, quem estiver lá analisando, com toda certeza do mundo, vai negar, vai falar que isso aqui é inconstitucional. Por quê? Porque apesar dessa proposta não falar especificamente de prisão perpétua, ela está falando de uma pena de 80 anos, que é praticamente uma prisão perpétua. Por exemplo, suponha que uma pessoa seja presa com 20 anos de idade, e essa pessoa foi condenada à pena máxima, 80 anos. Essa pessoa vai ficar presa até os 100 anos, né? Até os 100 anos a pessoa já morreu provavelmente. Então é uma forma de prisão perpétua, então não pode. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes a questão da prova pode falar que foi feita uma proposta de emenda constitucional e a pena, né, de mudança de pena no Brasil, e colocou lá 80 anos, 100 anos. Apesar de não ser, na literalidade, uma prisão perpétua, na prática é como se fosse. Então, nesse caso, provavelmente, esse projeto de lei ou essa proposta de emenda constitucional nem iria para frente. Por quê? Porque é uma prisão perpétua de uma maneira disfarçada. Então, cuidado com essas coisas, pessoal.